Se você não conhece a sua categoria e vai só pelo custo, né? Você fala assim, eu tenho isso aqui, eu preciso fechar, então eu vou fechar com o meu fornecedor A. Por exemplo, você pode estar matando o seu fornecedor B. E aí depois você fica na mão só do seu fornecedor A. A estratégia de crescimento de uma empresa ou a busca por alavancar resultados em projetos passa por uma gestão mais estratégica em suprimentos. Mas até que ponto a gestão estratégica de suprimentos está preparada para alavancar esses resultados? Esse vai ser o tema da conversa de hoje. Eu sou Bruno Amaral e vem aí mais um Veroncast. Seja muito bem-vindo ao Veroncast, o podcast da Vero, que vem falar sobre inovação, melhores práticas em projetos e, sobretudo, como alavancar bons resultados no seu dia a dia. E hoje vamos falar uma temática muito interessante. Vamos falar sobre a gestão estratégica de suprimentos. Antes, vou apresentar aqui meu co-host. Fala, Gustavo, de novo, mais uma vez presente. Acho que animado para mais um Veroncast. Acho que é um assunto interessante que vamos abordar sobre suprimentos. Então, acho mais um assunto que acho que as pessoas vão gostar, vai ser bom. E a gente tem um convidado muito especial. Paulo, seja bem-vindo. Está conosco aqui Paulo Tanuri. Paulo tem uma experiência, uma das principais referências no mercado, quando se trata da temática de suprimentos, com bagagem internacional. Então, acho que passando por grandes empresas, Paulo? E a gente estava discutindo, então hoje, sem dúvida, quando a gente traz o Veroncast, um tema tão importante, um tema que, quando a gente olha para projetos ou para uma empresa, 50% do custo de uma organização está em suprimentos. Bem-vindo, Paulo. Obrigado, o prazer é meu estar aqui participando aí do Veroncast. Vai ser um papo muito interessante aí, muito rico para todo mundo. Legal, Paulo. Para quem não te conhece, acho que é legal contar um pouquinho de sua trajetória. Já deu spoiler, já falei um pouquinho dessa experiência internacional, passando por grandes empresas, mas, Paulo, para quem não te conhece, fala um pouquinho da sua trajetória profissional, e hoje você como uma principal referência em suprimentos. Eu sou formado em engenharia mecânica, trabalhei aí 12 anos na Vale, depois trabalhei aqui no Brasil também na Eco-Rodovias e na Raízen, e tenho uma passagem aí fora do Brasil, 6 anos aí fora do Brasil, de Singapura e na Suíça. Todo esse tempo aí, são 20 anos aí de experiência aí na área de suprimento, principalmente na parte de suprimento de projetos. Legal. Vamos desmistificar um pouquinho. Vamos começar mais leve, né? Vamos falar um pouco sobre o pessoal de casa, sobre suprimentos, o que é suprimentos, onde ele se encaixa no ciclo de vida do projeto, quais são as responsabilidades, podemos trazer também as principais dores, contextualizar um pouco o pessoal sobre suprimentos. Principalmente quando a gente está falando de suprimentos para projetos, é importante desmistificar um pouco, Muita gente vê suprimentos como uma área de compras, Simplesmente aquela área que recebe a requisição, fecha um processo de contratação e depois emite a ordem de compra, Então, suprimentos é muito mais do que só uma área de compras, É importante o envolvimento da área de suprimentos desde o início, do projeto, para discutir junto com a engenharia qual que é o melhor empacotamento, qual que é a melhor forma de contratação, de medição, até a entrega final do projeto. Então, quando a gente está falando de suprimentos, nós estamos falando desde o início do projeto até, desde o início da engenharia, lá em FEL 2, até a entrega do projeto. Não simplesmente do processo de compras. Legal, boa. Paulo, até na abertura eu trouxe esse ponto, Quando a gente olha suprimentos, a Capsule Research, ela soltou diversas referências. Suprimentos, ela corresponde em torno de 50% a 65% da componente custo de uma grande empresa, seja através de contratação de materiais, serviços, equipamentos. E tem outros estudos, inclusive, que falam até 40% do faturamento. E aí você trouxe o ponto, Suprimentos vai além de contratação de materiais, simplesmente a compra. E a gente está falando na abertura que hoje o ponto que a gente vai falar é sobre suprimentos estratégicos. Para quem não conhece suprimento estratégico, o que é suprimento estratégico? Você poderia trazer para a gente também as principais práticas de uma empresa, de suprimento estratégico também. Os suprimentos estratégicos, são aqueles suprimentos voltados principalmente para as categorias mais importantes, as categorias mais estratégicas. Aí que quando a gente faz uma análise do spend das empresas, ou mesmo do projeto, a gente costuma dividir ela numa curva ABC, onde o A é aquele onde está o maior valor, e você tem um volume menor. O B é o intermediário, o C é onde você tem o maior volume de contratação, mas você tem um spend ali, um valor menor.
Então, o suprimento estratégico é aquele que foca na curva A, que a gente chama de curva A em suprimentos. É justamente onde tem a menor quantidade de requisição, a menor quantidade de pacotes, mas onde está o maior valor e é onde suprimentos consegue agregar o maior valor. E é importante que suprimentos consiga agregar valor para o projeto e não seja só uma área transacional, né? Então, aí tem uma diferença entre uma área estratégica de suprimentos e uma área operacional, né? Uma área de compras operacional. A área de compras tende, quando a área é muito operacional, ela tende a gastar muito tempo na curva C, muito tempo naquelas requisições spot, aquelas requisições pequenas, e gastar pouco tempo na curva A. Então, esse é um movimento que as organizações vêm fazendo aí ao longo dos últimos anos, da última década, aí, é justamente como gastar mais tempo na curva A e menos tempo na curva C. Né? E aí a gente consegue ver um pouco consegue medir em termos de maturidade das organizações. Então, a gente fala assim, tem organizações com maturidade 1.0, que é um suprimentos, né, mais reativo, aquele que é praticamente uma área de compra, só recebe requisição e emite pedido. Né? Tem suprimentos, né, que a gente chama de suprimentos 2.0, que é uma área mais proativa, que vai atrás da demanda, né, e consegue trazer mais resultados, agregar mais valor. Tem os suprimentos 3.0, né, que é um suprimentos mais avançado, né, e o que a gente tem hoje, né, que é os suprimentos 4.0, aí nós já estamos falando de RPA, de tecnologia, nós já estamos falando de um suprimento de benchmark, aí, que é o suprimentos 4.0. Você está falando, então, a ideia de ser mais estratégico e menos operacional, certo? Exato. Acredito que, aí você pode trazer isso para a gente, que a tecnologia deva contribuir para isso, né? Fazer com que as pessoas que atuam em suprimentos migrem mais ou se tenham uma preocupação maior com a parte estratégica e deixar a operacional para a parte tecnológica. Você pode trazer um pouco para a gente? Exatamente. Quando a gente está falando do Net Suprimentos 4.0, né, a gente tem, por exemplo, o RPA. A gente tem um robôzinho de compra. Muitas organizações hoje já estão trabalhando com o robô de compras. Que é para quê? Justamente para aqueles processos transacionais que tomam muito tempo do comprador hoje, é feito por você consegue fazer com um robô de compras, ou mesmo follow-up. Então, toda atividade operacional, hoje, repetitiva, você já consegue, com tecnologia, fazer que ela seja substituída por um robô. Né? E aí você ganha esse tempo dos compradores justamente para dedicar na parte estratégica, né? Justamente para elaboração de estratégia de categoria, gestão de fornecedor, desenvolvimento de fornecedor, que é aquilo que eu falei lá no início, né? Que é a curva A, onde está o maior valor. Né? E explorando esse ponto mais, né? Então a gente falou do instrumento estratégico, né? Que ele vai trazer inteligência, contratação, ele vai trazer estratégia, né? E sobretudo, né, ele vai pegar nas atividades mais transacionais e vai estar tratando isso de forma mais automatizada. Né? E aí, para quem está ouvindo a gente, tipicamente projetos, você está brincando nas formações, que também em consultoria, que o material bom na obra, mas no tempo certo, na qualidade certa, né? E aí tem indicadores para suplementos que é um time full, que é garantindo que tem todo o material ali na obra no tempo certo. Mas por muitas vezes isso não é realidade. A gente entende que eu vou estar talvez na maturidade, nível 1, né, esse grau que você falou de maturidade, que está faltando material, que eventualmente eu tenho que correr atrás e a demanda da urgência está fazendo eu estar sempre me suprindo na ponta. Como que esse equilíbrio, né, de eu garantir o atendimento e ao mesmo tempo garantir um suprimento estratégico? Porque por muitas vezes algumas organizações podem entender que isso é uma balança. A hora eu estou atendendo, eu não consigo ser estratégico. Mas se eu sou estratégico, eu não garanto atendimento. E, na verdade, talvez até o contrário, né? Eu preciso garantir esses estágios de maturidade e, a partir daí, eu consigo ser mais estratégico. Se você pudesse falar um pouquinho para a gente desse equilíbrio, né? Desse dupla função de suprimentos entre garantir o atendimento na operação, mas, ao mesmo tempo, ser estratégico. Como é que você poderia trazer um caso real para a gente que você participou na sua jornada, né? Mas que tenha dado resultado? Não, sem dúvida. O suprimento precisa, não pode ficar, né, só pensando no estratégico e esquecer a operação, o atendimento, né? O OTIF que você lembrou bem. Né? Então, os suprimentos é parte do estratégico, né? Quando a gente está falando, por exemplo, de uma estratégia de categoria ou, por exemplo, do strategic sourcing, né? Que é uma metodologia aí, né, que tem 8 passos, ele é desde o início, na hora que você pensa, né, que você começa a olhar a especificação, que você começa a discutir com a área, até a entrega. Então, quando a gente está falando de suprimento estratégico, ele não se encerra na hora que você tem a ordem de compra.
Então, faz parte também do suprimento estratégico monitorar essa entrega, seja ela de material, igual você trouxe, mas seja de serviço também. Né? Porque você precisa entender, enquanto suprimento, se aquilo que você contratou é o que está sendo entregue. Né? Muitas vezes, né, em algumas empresas, a suprimento simplesmente contrata e passa, né, faz a reunião de kickoff e passa a bola para o gestor do contrato. Né? E aí, daí para frente, é com o gestor de contrato. E muitas vezes não sabe se aquilo que foi contratado realmente está acontecendo, e até para retroalimentar a estratégia daquela categoria. Pô, fez sentido aquilo que eu contratei? Aquela forma de medição está sendo útil lá na frente de obra ou na execução do serviço? Então, isso é importante também, que suprimentos tenham esse acompanhamento, né, da categoria, mesmo depois da emissão aí, da ordem de compra ou da PO. Sim. É bom pegar esse ponto, Paulo, que aí a gente chega numa temática ligada à colaboração, né? Não pensar as áreas estanques, separadas em si, pensando no seu resultado, mas pensar numa jornada mais colaborativa. E aí você trouxe dos suprimentos, acompanhar depois digamos assim, o pós-entrega, né? Durante a execução do projeto, enfim. Mas aí pegando mais essa temática de colaboração, como é que você vê que suprimentos conseguiria atuar num ciclo de vida do projeto com um olhar colaborativo, ajudando as outras áreas a entregar melhor resultado no final? Eu acho que o principal ponto é o envolvimento desde o início de suprimentos. Né? Então, para suprimentos não se envolver, só que é a história da maturidade que a gente está falando. Né? Enquanto você está 1.0, você está esperando a requisição chegar. Né? Quando você já está no 2.0, você já está mais proativo. 3.0, você já está mais avançado. Quer dizer, você ter esse relacionamento com a área, né? Tirar aqueles silos, né, que existem, né, nas organizações. Engenharia é aqui, suprimentos é ali. Então, você ter essa conexão, né, entre as áreas, justamente para a suprimento saber o que está acontecendo na organização. Então, o que a engenharia está estudando? Que tipo de projeto? Como é que eu consigo colaborar? Então, esse envolvimento, já desde o início, lá no FEL 2, no FEL 3, isso ajuda muito a desenvolver a estratégia. Então, esse é um ponto importante, né, nessa estratégia de empacotamento, critério de medição, especificação. Então, os suprimentos conseguem contribuir muito nisso. Né? E a outra coisa em termos de inovação. Né? Então, como o suprimento está muito conectado com o mercado, com os fornecedores, muitas vezes o suprimento pode trazer uma inovação que a área de engenharia ainda não teve acesso. Ainda não teve alguma informação que pode vir, muitas vezes vem através dos fornecedores, que o suprimento pode trazer uma nova metodologia ou uma nova forma, né? uma forma de fazer aquele serviço que a área ainda não tem essa informação. Então, é importante, né, não só o envolvimento desde o início lá, mas também a parte de inovação. Os suprimentos pode ser uma porta importante aí de inovação para as empresas. Pô, legal, porque o que a gente está falando aqui é que a gente, suprimentos como, né, voltar para trás. Suprimentos ele tem enfoque em atendimento, que é o dia a dia, garantir a entrega do projeto. Ele garante, né, ROI, a perspectiva que ele trabalha em redução de custos, ele trabalha ali um custo evitado, mas também é uma porta de entrada para novas soluções, né? Se a gente puder explorar, e aí quando a gente traz, né, o VeloCast, ele tem essa pegada de trazer melhores práticas, trazer inovação. A gente está até discutindo aqui antes, né, assim, boas práticas e eventualmente você vai desenvolver uma nova solução através de suprimentos. Você conseguiria dar um exemplo para a gente como que um caso, né, que você acompanhou uma categoria, né, que a partir do desenvolvimento de um fornecedor ela trouxe ali uma boa prática para a empresa? Então, teve um caso interessante, né, que foi, uma vez a gente precisou desenvolver um fornecedor na China e aí ele trouxe uma tecnologia, um produto novo, né, para uma indústria de bem de consumo. E aí indústria de bem de consumo, a gente precisou testar, né, esse novo material, era uma matéria-prima, a gente precisou testar na linha de produção e tudo, mas foi interessante como que suprimentos que trouxe esse novo fornecedor, que trouxe esse novo material para a área de P&D da empresa, e aí a empresa testando, viu que aquele material fazia sentido, atendia as especificações, né, que a empresa precisava em termos de qualidade e trazia uma redução de custo bem interessante. Mas era algo que eles ainda não tinham noção ainda, não tinham contato ainda com esse tipo de material, e houve uma substituição. Depois de 6 meses de teste, na linha de produção, houve substituição desse material. Né? Então, essa inovação, por exemplo, veio através do desenvolvimento de um fornecedor na China. Fantástico. Legal.
Aí falando, você falou da China, quando você se apresentou também você trouxe a sua experiência internacional. Você conseguia fazer para a gente um comparativo em relação à maturidade do mercado internacional com o nosso mercado aqui na questão de suprimentos? Quanto que a gente está evoluído? O que a gente precisa melhorar e etc.? Eu acho que no Brasil, quando a gente fala, né, daquela curva lá de maturidade, tem muitas empresas hoje 2.0, 3.0, aí depende, né, se a gente está falando de processo, ou pessoas, né, ou tecnologia, né, que a gente sempre olha esses 3 pilares aí. Algumas poucas empresas ainda 1.0, suprimentos mais reativo aí. E quando a gente está falando lá fora, as empresas já estão mais no 3.0 e muitas empresas já buscando 4.0, né? Então, com muito mais tecnologia aí embarcada na área de suprimentos também, visando aumentar, né, a produtividade e também trazer um resultado maior. Então, as empresas fora veem um pouco a área de suprimentos mais como uma área estratégica, mais como uma área, né, que agrega valor. No Brasil ainda tem muitas empresas que veem a área, né, de suprimentos como uma área de compras, como um custo, né, que está ali simplesmente para manter uma organização, né, vamos dizer assim, um compliance de um processo de compras entre a requisição e a... O único objetivo é vender mais rápido e com menor preço. Né? Comprar mais rápido e com menor preço. Tem muitas empresas que ainda veem a área de suprimentos dessa forma, né, que é o que a gente fala como uma área de compras. Sim, né? sim. Você compra e não está muito focado na estratégia. Agora, lá fora, a área de suprimento já é vista mais como uma área estratégica, uma área que agrega valor e que muitas vezes podem trazer aquilo que eu falei, pode trazer inovações aí para a empresa. É claro que a gente poderia, né, refletir aqui, ter N hipóteses, mas se a gente perguntar por quê, né, aí fazendo 5 porquês aqui do Lean, né, porque o suprimento, então, ele é comprovado que ele gera valor para uma organização. Ele traz a visão estratégica, seja em atendimento, seja na redução de custo ou através de inovação. Por que mesmo nesse cenário, o Brasil ainda não tem olhado para o suprimento de forma diferenciada? Qual que é a sua hipótese, né, que da gente não está olhando para tão fundo? É um desconhecimento? A gente entende suprimentos, né, um olhar mais de compras? Por que você acha que a gente não trata ele de forma estratégica? Eu acho que é porque vê muito como uma área, como um custo, né, como uma área de compras, ainda não conseguiu ver suprimentos como uma área que agrega valor. À medida que as empresas vão evoluindo, né, do 1.0 para o 2.0, 3.0, começa a ver, quando o suprimento começa a atuar mais proativamente, ele começa a mostrar para a organização como que ele pode agregar valor, né? Então, aí as organizações começam a caminhar nesse sentido de ver que suprimentos pode ser uma fonte de inovação. Então, o primeiro passo para qualquer área de suprimentos é sair da reatividade e passar para a proatividade, né? Que é sair do 1.0 e ir para o 2.0. As empresas começam a ver, está começando a trazer um valor e aí se consegue vender, né, internamente essa posição mais estratégica de suprimentos e consegue ter um pouco mais de abertura para caminhar no sentido do 3.0 e do 4.0. Acho que é questão de tempo. A gente está com um pouquinho de delay aí, né, vamos dizer assim, em relação às outras empresas fora do Brasil, mas a gente aos poucos vai caminhando e vai alcançando isso aí. E implementação de algumas boas práticas também, né, Paulo? Você falou de algumas delas. A gente falou de gestão por categoria, né? Então, quando a gente olha também na visão de sair do operacional, no atendimento para uma visão mais estratégica e querer fazer um desenvolvimento de fornecedor, como é que eu faço se eu não tenho uma categoria estruturada? Porque não vou ter relacionamento com o meu fornecedor, né? Porque é quase insano, porque eu estou preocupado para garantir lá o parafuso na frente de serviço ou o insert ou o chumbador, só que se eu não tenho uma visão estratégica por categoria, eu não consigo fazer isso. Então, e aí, indo nessa linha, quando a gente explorar agora os pesquisas de risco, né? A gente passou recente agora a pandemia, né? Acho que possivelmente diversas pessoas tiveram ali risco de fornecimento, de aço, enfim, de materiais básicos. Inclusive hoje a gente passou o último choque de semicondutores no mundo, né? As cadeias de suprimentos serem vinculadas. Então eu queria que você correlacionasse para a gente um pouco o papel de suprimentos, né, na perspectiva de gestão de riscos, né? Qual que como que suprimentos pode atuar de forma preventiva, né, na gestão de risco de um grande projeto, numa grande organização? Acho que você tocou num ponto interessante aí, que é justamente essa questão da pandemia, como que mudou a cadeia de suprimentos mundial, né? Então tinha uma dependência muito grande da China, né? E as empresas começaram a ver, principalmente nos Estados Unidos e Europa,
que essa dependência, né, apesar do custo mais baixo, não fazia muito sentido, e aí tem tudo a ver com risco, né? Sim. Então, esse é o ponto de que suprimentos precisa entrar. Então, não pode pensar só em custo. Então vamos migrar toda a nossa cadeia produtiva, todos os nossos fornecedores para a China e vamos reduzir o custo e o risco. Onde fica? Né? E aí, com a pandemia, isso veio à tona. Então, a gente, nesses últimos anos, está acontecendo uma migração muito forte, principalmente para o México, de cadeias de produção para atendimento das empresas americanas. Né? Então, está tendo uma redistribuição desses fornecedores justamente visando essa questão. Mesmo que o México seja um pouco mais caro, mas como é que eu balanceio, como é que eu vejo essa questão do risco? Então, as empresas começaram a considerar não só o custo, mas também o risco de abastecimento. Faz sentido eu ficar dependente só da China ou só do Sudeste Asiático lá? Ou é melhor diversificar? Então, esse é um ponto importante também de suprimentos, né? E aí você falou da questão de estratégia de categoria, das categorias. Se você não conhece a sua categoria e vai só pelo custo, né? Você fala assim, eu tenho isso aqui, eu preciso fechar, então eu vou fechar com o meu fornecedor A. Por exemplo, você pode estar matando o seu fornecedor B. E aí depois você fica na mão só do seu fornecedor A. Então é importante, suprimentos, conhecer, né, a categoria, conhecer a estratégia. Por isso que a gente falou aqui no início da questão do tempo. Sim, né? sim. Não perder tanto tempo no operacional, naquelas requisições, naqueles itens menores, e sim nesses itens maiores que ele precisa entender a dinâmica do mercado. Onde que estão meus fornecedores? Né? Como é que eu distribuo isso? Será que faz sentido eu contemplar só um fornecedor ou faz sentido eu contemplar 2 fornecedores e manter o equilíbrio? Então, isso tudo faz parte da estratégia do gestor, né, da categoria, entender isso aí. Legal. Legal. Até a própria temática, né, de estratégia de categoria, né? Aí você falou de crise, a gente falou da pandemia agora, né, em 2020. Mas se a gente volta para trás, na crise do petróleo, né, o Strategic Sourcing, né, a matriz Krajik, ela foi basicamente forjada após a crise do petróleo. E aí acho que quando a gente fala da importância de suprimentos, é muito isso, né? Porque imagina se a gente está só preocupado com atendimento, e eu não estou olhando para a perspectiva mais estratégica, né? Então, se a gente falar, para quem não conhece essa categoria, acho que é legal falar um pouquinho, né, Paulo? Então, a gente vai posicionar a categoria conforme a alavancagem, né, de suprimentos ou a alavancagem de um risco operacional e a tratativa diferenciada. E aí, por muitas vezes, a gente fala isso bastante nos nossos podcasts também. Quando a gente olha para a contratação de obras e serviços, será que é simplesmente o menor preço? É simplesmente ali aquele cara que está disponível ou que vai gerar maior valor para o projeto? Né? Então, e essas provocações elas só conseguem fazer sentido se eu saio da maturidade 1, porque na maturidade 1 eu tenho que entregar. Né? Então, tem uma jornada que as empresas vão sair da jornada 1 para a jornada 2 para a jornada 3. Né? E aí, acho que, além dessa parte de colaboração que a gente falou da integração, qual que é o papel que você enxerga da pessoa de suprimentos, né? Ou seja, de quem está ali à frente de suprimentos para fazer essa transformação? Né? Então, para quem está escutando a gente, né? Então, suprimentos é uma carreira fértil. Né? Quem quer se desenvolver nessa carreira? O que você daria de dica para essa pessoa que quer se aprofundar em suprimentos, Paulo? O comprador hoje não pode ser só um tirador de pedido, ele tem que entender da categoria que ele está comprando. Né? Então, ele precisa se aprofundar, entender seja da operação da empresa, seja do projeto, né? Como que funciona aquela categoria, qual que é a dinâmica daquela categoria, quem são os fornecedores, né? Estudar sobre aquilo que ele tá contratando. Né? Outra coisa importante hoje, né? Você quer chover uma olhada aí, mas é o inglês. Né? Então, nós temos muitos fornecedores internacionais, e na hora que você está falando, né, de fazer uma compra global, é fundamental que a pessoa fale um outro idioma, principalmente o inglês, justamente para conseguir buscar conversar com esses outros fornecedores e negociar com esses outros fornecedores. E também estudar um pouco sobre suprimentos, como é que funciona, né? Quais são as alavancas que a gente tem. Porque não adianta, se você não conhece aquela categoria, né, não adianta você ir com uma estratégia errada. De repente é uma categoria que ela é alavancável, então é uma commodity, você consegue fazer leilão, mas de repente é uma categoria que ela é mais estratégica, que você tem que fazer uma parceria com o fornecedor. E se você usar a estratégia errada, né, uma categoria que é mais estratégica, você precisa fazer uma parceria e você vai buscar fazer um leilão, você está indo totalmente errado e o resultado pode ser terrível aí nesse sentido. Né? Então, entender qual que é aquela categoria e qual que é a melhor estratégia que você tem que utilizar, né, nas negociações. Para a nossa audiência, né, só desculpa até aprofundar esse tema categoria. Né? Então, um dos propósitos que a gente tem com o Veroncast é democratizar o conhecimento. O que é uma categoria, Paulo? Se você pudesse, né, falar para a gente, para quem não sabe essa definição de categoria de compras, né?
Você pode dar um exemplo de categoria de compras para a gente? Por exemplo, aí, né, as empresas têm um nível, né, de categorização, depende, às vezes eles vão no nível de família, no nível de subfamília, mas, por exemplo, a gente pode falar em material de TI, ou a gente pode chegar num nível de categoria até mais baixo, a gente pode chegar em computador, né, você pode chegar em periféricos, etc. Então, depende, cada empresa ela tem a sua forma de categorizar aí, mas, né, só para ter uma ideia, por exemplo, a gente pode estar falando em materiais de TI, por exemplo, é uma categoria. Materiais diretos, materiais indiretos. Você sempre tem uma divisão entre materiais diretos, indiretos e CAPEX. Né? Então, basicamente é isso, e aí você tem a divisão, as famílias e subfamílias aí. Então, aí, de acordo com a empresa, ela trabalha com essa divisão, o que ela tem, né, no RP dela aí. Então, ela faz essa divisão e esse trabalho aí por categoria para cada um dos compradores. E aí o legal disso é que ela começa a sair do transacional para o estratégico. Né? Então, ela começa a ver sinergia de sourcing, sinergia de fornecedores. Sim. Fantástico. O primeiro ponto, só complementando aí o que você estava falando, o primeiro ponto é justamente essa que a gente chama de spend análise, né, que é a análise dos gastos, né, seja ele de projeto, seja ele da operação. Então, você entender como é que estão os seus gastos, justamente você dividir naquela curva, né, que eu falei lá, ABC, e a gente saber onde gastar mais energia, né, que é na curva A, onde estão a quantidade menor de requisição, mas onde estão os maiores valores. Né? E aí você sai de uma área mais transacional para uma área mais estratégica. Muito bom, hein? Duas referências em suprimentos trocando. Eu que estou aprendendo aqui. Duas referências batendo bola e eu estou aqui aprendendo. Mas falando um pouco de desafio de suprimentos, até uma palavra que está muito em moda aqui, dor, né? Quais são as dores, etc. Aí falando especificamente da área de suprimento, onde o calo aperta, né? Quais são as principais questões que suprimentos tem que se preocupar para fazer um bom trabalho? Acho que a gente já falou que a área de risco é uma questão importante na área de suprimentos, né? Então, se você não lida com o risco que você tem dos seus fornecedores, né? Se você não está monitorando a saúde financeira deles, como é que está a entrega, né? Lead time, etc., é um risco considerável. E a outra é a própria questão de oferta e demanda, né? Então, tem alguns casos onde a demanda sobe muito, você não consegue ter, mesmo, não estou falando da pandemia, né? A pandemia é um caso atípico, mas a gente já viveu casos assim, né? Por exemplo, quando a gente está falando lá nos anos 2000, no início dos anos 2000, nós tivemos essa situação com a parte de engenharia, empresas de engenharia no Brasil, onde tinham muitos projetos, né? Petrobras, Vale, né? Com muitos projetos, e você tinha uma demanda muito alta para a oferta que você tinha. Então, suprimentos tem que estar monitorando isso aí também, como é que está a demanda daquela categoria vis-à-vis a oferta dessa mesma categoria, né? Como é que estão os fornecedores, os meus competidores, ou mesmo de outras indústrias, né? A demanda por aquela categoria, justamente para se antever e o risco para um risco de desabastecimento, seja ele de serviço ou de material. Porque tem coisa, igual a gente falou, pandemia, ninguém previa uma pandemia, né? O choque de oferta da OPEP também não. Mas o dia a dia, né, quando você está trazendo o dia a dia, olhar para o futuro, entender onde estão os principais projetos, isso sim a gente consegue trazer essa previsibilidade, né, Paulo? Olhando uma visão agora de futuro, né, o que você enxerga os próximos passos, olhando o Brasil, né, que a gente teria de oportunidades para desenvolver, para ter uns projetos cada vez mais estratégicos e gerando mais valor para as organizações? O que você enxerga de evolução para a gente, né, como oportunidade? Suprimentos, né, no Brasil está caminhando muito, né, do 2.0 para o 3.0. Eu acho que o próximo passo aí é o 4.0. Já tem muitas empresas no Brasil buscando a automatização dos processos, né? Tem um robô de compras, tem um follow-up, né, automatizado, né? E no futuro, principalmente a questão de inteligência artificial, né? Como utilizar a inteligência artificial para tornar os processos de suprimentos cada vez melhores e mais rápidos, né? Ter uma dinâmica melhor e você conseguir gastar o tempo do ser humano justamente no estratégico, né? Naquilo que precisa de um maior conhecimento, precisa gastar mais energia ali para pensar. O ser humano está envolvido nisso, e aquilo que é mais operacional, né? Você conseguir que a inteligência artificial te ajude naquilo ali. Que sonho, hein? Aquela lista de POs lá que tem que ficar correndo atrás, então um robozinho vai lá, faz a compra pra gente. Fantástico. Isso hoje já tem, né? Sim. Algumas empresas já têm, muitas empresas no Brasil já estão implantando, mas cada vez mais que a inteligência artificial também entre na área, né, de suprimentos, né? Como é que ela consegue
desenvolver fornecedores ou buscar fornecedores em outras áreas, não só num banco de dados que a gente tem hoje, né? Hoje o que tem esses robôs de compras, por exemplo, eles compram com base numa lista de fornecedores ou num catálogo específico, né? Então você tem uma inteligência artificial que consegue, por exemplo, monitorar risco, que consegue ter uma evolução maior nesse sentido. Então, acho que a gente está caminhando mais nesse sentido aí de como que a inteligência artificial, não só nas outras áreas, mas também na área de suprimentos, agrega valor aí. E aí que tem a expertise do profissional de suprimentos trazer essa inteligência, né? Porque você tira o transacional, que é o dia a dia ali, através de uma robotização, uma automação, para gastar tempo pensando, né? Fantástico. E trabalhar em conjunto, né, com a inteligência artificial. Né? Não que a inteligência artificial vai substituir o comprador, o cara de suprimentos, mas como que ele trabalha em conjunto, né? E traz o conhecimento dele, o que é inteligência artificial. Você ganha muito tempo, né, com a robotização, com a inteligência. Então, como é que você consegue transformar isso aí em maior valor para a empresa, né, no final do dia? Foi ótimo. Já posso trabalhar em suprimentos. Vou colocar no meu currículo conceitos básicos de suprimentos e aí tentar já atuar em suprimentos. Para quem não segue esse conteúdo de qualidade, né? Então, hoje a gente está com o Paulo Tanuri falando sobre suprimentos. Então, convite para vocês, né? Quem não segue nas redes sociais, então, nos sigam, né? Tanto no YouTube, no LinkedIn, Instagram. O Veroncast, ele tem como propósito democratizar conhecimento de qualidade, boas práticas, inovação e conhecimento como esse, pessoal. Então, ativa o sininho, porque não... Né? Ativa o sininho, dá o joinha, compartilhem o Veroncast. Sempre estamos aqui trazendo informação de qualidade. Paulo, obrigado pela conversa, né? Conversa muito bacana, né? Diversos aprendizados. Trazendo uma temática tão importante, né? Suprimentos, que traz dinheiro para a mesa, traz sustentabilidade, né? Traz resultados. Obrigado pela presença e palavras finais. Eu que agradeço a oportunidade, né, de compartilhar conhecimento, é sempre bom, e poder ver a área de suprimentos cada vez mais aí, agregando valor para as empresas, sendo cada vez mais estratégico. Obrigado pela oportunidade. Quem não te segue, Paulo, né, deixar os seus canais aí, né, LinkedIn, Instagram, enfim, para entrar em contato com você, que você deixar para a gente aí. Também a nossa produção, puder ajudar aqui, deixar aqui embaixo também, acho que ajuda também. Né? Mas vamos lá. Paulo Tanuri no LinkedIn. Legal. Bruno Amaral. Gustavo Roberto. E esse é um Veroncast, trazendo conhecimento para você. Obrigado, pessoal. Tchau. O Veroncast é uma produção da Veron Partners e do Veron Institute. Esse episódio contou com roteiros de Joel Corsini, Bruno Amaral e Igor Favetti. Edição, Joel Corsini. Fotografia e imagens, Grace Lisboa. Som e mixagem, Felipe Barbosa. Logística, Camille Chikawa. Marketing, Rafaela Caetano. A Veron Partners e o Veron Institute estão no LinkedIn, YouTube, Instagram, Facebook, Spotify e nos principais agregadores de áudio. É só nos procurar e seguir a gente por lá. Até o próximo episódio.